Queridos, boa noite a todos. Vou tentar falar, porque durante a viagem eu vim perdendo a voz. Mas o Mano Carlos Campetti, que é meu irmão mais velho, porque ele é o primeiro e eu sou o último, quando eu nasci, por ser o que nasceu por último, eu achava que eu era o mais velho, uma lógica de criança, não é? E o Mano é o mais experiente, eu o menos experiente, ele é o mais sábio, eu o menos sábio, se é que eu sou sábio, e ele é o mais evoluído, ele não gosta de ouvir isso, eu o menos evoluído. E ele é o mais bonito, e eu mais bonito ainda. Nós vamos falar sobre paciência, sobre resignação e sobre resiliência. Quem é que se acha paciente aqui, por favor, venha aqui à frente e se justifique agora. Mano Carlos, você se acha paciente? Alguém se acha paciente? Está ouvindo aqui, tá? Bem? Alguém se acha paciente? Realmente é uma luta, não é? A gente costuma dizer assim, mas quando eu perco a paciência, opa, será que a gente perde o que a gente não tem? Porque se em algum momento houve ausência de paciência, é porque a gente não tem, não é isso? Então, Geraldo, me faz uma pergunta bem fácil de responder, não é? Nós estamos nessa luta, e uma luta muito séria mesmo, tá bom? Outro. Tá ligado a esse? Agora? Agora, ok. Obrigado. Então, a minha mulher que me conhece bem, nós estamos casados há 44 anos praticamente, e então eu perguntei a ela, esses dias atrás, querida, eu melhorei pelo menos um pouquinho. Ela disse, melhorou um pouquinho assim, um pouquinho assim, mas já está fazendo a diferença, né? Então a gente não se dá conta, muitas vezes a luta é muito difícil, e eu poderia dizer, respondendo ao Geraldo, estamos na luta, Geraldo, não é? Para conquistar a paciência. Ainda de vez em quando a gente tem aqueles resvalões, diz, ai meu Deus, pensei que eu já tinha resolvido isso, não é? Mas uma coisa é certa, a gente aprendeu a não desistir da gente mesmo. Tudo bem isso? Para começar? Como é importante, né? O que seria propriamente a paciência? O que é paciência? Já paramos para pensar no significado de paciência? Muito bom. A palavra é bonita, não é? Paciência, a arte de... Ciência de manter a paz. A ciência da paz, de manter a paz, a arte de saber esperar. Ter paciência é saber esperar o tempo certo para que as coisas aconteçam. E aconteçam segundo a vontade de nosso, que quer o melhor para todos nós. Por que que então a gente às vezes é impaciente? Por que será? Porque a paciência é uma virtude que a gente precisa exercitar no nosso dia a dia. Se a gente for paciente, parece que o caminho vai ficar mais fácil, porque a gente, se não for paciente, se for impaciente, o que vai acontecer? Digam palavras que sejam sinônimos da impaciência. Por exemplo, intolerância. O impaciente, ele pode se tornar intolerante. O que mais? Ansioso. Porque às vezes ele fica aguardando alguma coisa acontecer num tempo que ele quer, não é, Mano? E nem sempre é esse tempo. Tem alguém aqui que não é ansioso? Pois é. Falaram mais? Não falaram mais nada? O impaciente é intolerante, é ansioso, é o quê? Imprudente. Porque ele age com o quê? Com impaciência, com imprudência, claro, com pressa.
Ele tem pressa de ver os resultados, de alcançar aquilo que ele deseja. Ou que as coisas sejam feitas como ele quer. Exatamente. Que ele é tão impaciente que, olha, as coisas precisam ser feitas logo e do meu jeito de preferência. Não é? Para a gente resolver logo. Tão impaciente, ele acaba também centralizando nele as coisas e não concedendo oportunidade de uma relação entre os pares e principalmente entre os ímpares. Quem são os pares? Nós que nos amamos, que nos entendemos, que formamos uma família. Agora, quem são os ímpares? Aqueles que destoam, aqueles que são diferentes, não pensam como a gente. E aí, se a gente é impaciente, o que a gente faz, mano, numa situação dessa? O que a gente faz? Normalmente a gente não aceita a convivência, não é? Ou quando busca a convivência, há desentendimentos, não é? Dificuldades de chegar a um lugar comum. Tem uma característica do impaciente, é que ele se acha a palmatória do mundo, né? Tudo está depositado nos meus ombros. Não é? Por que comigo? O maior sofredor do mundo, não é? Bezerra de Menezes, que esteve presidente da FEB por 2 vezes, inclusive desencarnou quando do exercício do mandato da presidência da FEB, do segundo mandato, em 1900. Ele é o coordenador do movimento espírita brasileiro. E ele ditou a Chico Xavier uma mensagem chamada Divulgação Doutrinária. Esta mensagem, ela foi ditada a Chico em 1969 e publicada em Reformador de 1977. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Mesmo com essa voz assim linda? Tá? Um tenor aqui. Lá atrás, você ouve bem? Dá para ouvir? Então vejamos, Bezerra de Menezes, nessa mensagem, chamada Divulgação Espírita, diz assim: nós vivemos num regime total de interdependência. Como eu não consegui entender o que o Dr. Bezerra quis dizer, o Mano vai explicar para nós. É possível a gente fazer as coisas sozinho? Há gente que pensa que pode fazer sozinho, que não depende dos outros. Já não passou pela cabeça de vocês em algum momento? Eu vou resolver isso sozinho, não depende de ninguém, eu resolvo. Bom, vamos lá. Será que Jesus, ele conseguiria fazer tudo sozinho? Por que ele chamou 12? Mas prestemos atenção, ele chamou 12 mesmo? Só 12? E as mulheres que não contavam na época? Sabe quantas? Entre 36 e 38 mulheres estão referenciadas no Evangelho. Elas também trabalhavam com ele. Ele, segundo consta, chamou 12, mas falou para 70 da Galileia e depois para 500. E ele disse: ide 2 a 2 e pregai o reino de Deus. Então, vejamos como é que o Espiritismo foi codificado. Alguém trabalhou sozinho? O que é que Allan Kardec coloca? A doutrina espírita ficou calcada na cabeça de um homem? Ou ela é a doutrina dos espíritos reveladas a nós através de uma enormidade de médiuns que trabalharam? Então o Espiritismo nasceu como obra coletiva. E entendamos isso, mesmo na nossa vida particular. E nós estamos aprendendo no mundo isso. Não há efetivo progresso se não há cooperação. Mas infelizmente, a nossa sociedade se rege pela competição. Não é assim? Vou citar um exemplo rápido. Pois não. Na entrada do bairro onde eu moro em Brasília, durante um tempo, ficou um cartaz que aparecia um menino de aproximadamente 10 anos
E ele então apontava o dedo e dizia: eu escolhi ser líder. E vinha o nome da escola, a escola para fazer líderes. E a minha pergunta, então, todos os 600 alunos daquela escola seriam líderes do quê? Então, a gente vai entender que não existe líder se não existe cooperação para a realização da tarefa que o caracteriza como líder. Senão ele não é líder. Líder do quê se ele está sozinho? Daí a gente vai entendendo que no Espiritismo, muito especialmente, nós não podemos trabalhar sós, porque nós não temos condições de realizar tudo. Deus nos criou como seres gregários, interdependentes. E é isso que o Dr. Bezerra fala. Nós estamos vivendo nesse regime total de interdependência. Isso aí. Ou seja, nós precisamos uns dos outros. Ninguém consegue viver sozinho, isolado. A gente pode até conseguir durante um tempo, mas a própria finalidade, o propósito da vida fica perdido, porque a essência está exatamente na relação. E que esta relação possa ser a da convivência fraternal, solidária. O impaciente, ele acaba perdendo estes valores da inter-relação respeitosa, que considera a opinião do outro, porque ele acaba não aceitando o pensamento alheio, ele não incorpora a diferença. Toda vez que a gente é impaciente, nós estamos manifestando ingratidão para com os propósitos de Deus na nossa vida. Porque se a gente fosse um pouquinho mais paciente, se soubesse esperar, se trabalhasse essa ciência da paz, né, destacada pelo nosso querido amigo e irmão, a gente conseguiria encontrar o caminho, esse caminho que nos leva à plenitude. Então, paciência. Allan Kardec tratou desse assunto, gente. Falou da paciência? Falou ou não falou? Falou. Jesus falou sobre a paciência? No Sermão do Monte, ou da montanha, onde é que nós encontramos esse quesito, ou esse pré-requisito, essa virtude essencial que é a paciência? Nas bem-aventuranças, vou dar uma dica. Qual é a bem-aventurança? Bem-aventurados os nervosos, os odiosos, os rancorosos, porque eles vão direto para o inferno, ou melhor, não foi bem assim que Jesus falou, né? O que ele falou? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos. O impaciente não é manso, porque no momento da manifestação da impaciência ele está tenso, ele está nervoso, ele está colérico, ele está irado. E vai então de encontro, não ao encontro da mensagem do Cristo. Então, paciência é saber esperar. Tomaram nota? Saber esperar, principalmente. Isso é paciência. Mas tem uma outra palavrinha, que até por orientação do Dr. Bezerra de Menezes, nessa travessia desafiadora, né, mano, que a gente está executando, nesse mundo de transição, nesse período da transição planetária, que implica na transição de nós mesmos, para chegarmos à regeneração, que é o mundo prometido, aqueles que são mansos de coração, dóceis, aqueles que sabem tratar com assertividade e respeito o semelhante, o próximo e todos os seres da natureza, a gente vai encontrar exatamente essa proposta da paciência sendo uma virtude básica do nosso comportamento, nesse momento da travessia, no momento do trânsito, em que a gente é desafiado o tempo todo. Seria muito bom se a paciência fosse um remédio. A paciência é um remédio? É ou não é? É. Mas é um remédio que a gente compra na farmácia? Não. Não é. Seria muito bom se a paciência também pudesse ser um produto que eu vou no mercado, que eu pudesse comprar uma dose, né, Wilson? O Sirleis, o Wilson é paciente?
Não pode entregar o casal, não pode entregar o cônjuge. Então a gente já teve a resposta ali. Ele é paciente, eles estão se entendendo. Então seria muito bom se fosse numa prateleira de mercado, pegasse o produto paciência. Mas a gente não encontra desse jeito. A paciência é um remédio, sim, mas às vezes é um remédio amargo. O que a dona Joana de Ângeles, como um espírito amigo, fala para nós sobre a paciência no Evangelho segundo o Espiritismo? É como se a gente recebesse 1000 alfinetadas para a gente poder exercitar a nossa paciência. E cada um vai ser tocado no seu calcanhar de Aquiles. O Mano estava me ensinando hoje. Falou, olha, analisa o fato de você estar com essa voz assim, que eu adquiri ao longo da viagem, pode ser fruto, consequência de alguma questão emocional ou psíquica. Procure examinar, procure se enxergar. E a gente tem um pouco de dificuldade de se ver. Então, Mano, há necessidade também da autopaciência ou só basta paciência com os outros? Nossa, essa... E aí, gente? Bom, a gente já viu aqui que é difícil a gente ser paciente, né? E ser autopaciente? Você ser paciente com você mesmo. Piorou agora? Olha, vou só colocar para vocês. Se a gente não conseguir ser paciente com a gente não consegue ser paciente com o outro. Olha só isso. Mas não é fácil. Eu posso dar um exemplo já? Claro. Eu era ainda menino, jovem. O Geraldo era criancinha na época. E eu não me suportava. Então eu falei para o meu anjo da guarda, eu disse, o que eu faço? Como é que as pessoas vão me suportar? Eu não me suporto. Na hora que eu vejo, eu já falei. E eu quero controlar isso. Né? Você precisa me ajudar, você é meu anjo da guarda. E ele disse assim, conta até 10. Eu falei, muito bonito, né? O Chico tem o Emmanuel, o Divaldo tem a Joana, e o meu anjo da guarda vem me dizer para eu contar até 10. Isso aí qualquer um poderia ter me dito. Ele falou, você não está satisfeito, não? Então conta de trás para frente. Aí eu fui tentar fazer isso, né? Contar de trás para frente. Só ver se não é emergência. Não, depois eu atendo. Então, é diferente mesmo. Porque se a gente está acostumado, né? Tá ali naquela impaciência, vai contar até 10, fala 1, 2, 3, 10. Se você vai contar de trás para frente, você tem que falar 10, você tem que pensar 9, senão você vai se enganar, é 8. E aí você vai... Aí leva mais tempo. A hora que você chega no 1, você já teve tempo de ir se acalmando e começar a pensar diferente, ver outros ângulos daquilo que está acontecendo. Não é? Então, é uma luta que não começou nessa encarnação. É uma luta que vem de trás, porque a gente cria esses vícios, né, que são hábitos que a gente desenvolve por repetição e acaba se arraigando e depois eles nos dominam. Anos passados, já estava casado, um dia eu entrei com o carro na rua errada. Era daqueles carros ainda antigos, né? Hoje em dia você pode até colocar a marcha de ré, ele para, não acontece nada com ele. Engrenei a ré nele, com ele andando para frente, o carro foi... Tum! Parou ali. Bom, voltou a funcionar, mas precisou levar para a oficina, que ficou todo desregulado o carro, não funcionava mais direito. Anos depois. Então é aquele impulso. Então não ser paciente com a gente mesmo é um dos fatores que dificulta a gente encontrar o caminho do autocontrole. Então é preciso que a gente admita, eu não tenho controle de mim mesmo, mas o que eu vou fazer para adquirir isso? E pode levar anos, mas a gente vai trabalhando, vai trabalhando. Se a gente não coloca o propósito, pode demorar mais tempo ainda. Então, talvez a nossa grande dificuldade de ser paciente nas relações com o semelhante é pelo fato de a gente não ter analisado ainda o quanto nós não somos pacientes conosco mesmo. Nós não nos aceitamos. E aí a gente tem dificuldade de aceitar o outro. Enquanto nós não admitirmos que a gente tem a limitação ou tem a imperfeição, a gente não inicia o trabalho de ajuste, de correção. Tudo bem? Essa paciência é uma conquista que exige esforço. Demanda da gente
preparação. Não vai sair assim, da noite para o dia, do dia para a noite. A gente precisa ter paciência conosco mesmo. Às vezes a gente quer dar 2 passos de uma vez. E pode acontecer que dando 2 passos de uma vez, a gente vai Cair. cair, vai levar um tombo. Então, a misericórdia divina não quer o sacrifício. É isso que quer de nós? A misericórdia, a providência, quer que nós façamos o que está ao nosso alcance, né, amiga querida? Do primeiro colegial, é isso? Olha, 1981, isso. Maravilha, né? Que saudades, tão bom. Então, se a gente quer fazer mais do que nós podemos, a gente pode se frustrar, porque cria uma expectativa para além da nossa capacidade. Além disso, né, Geraldo, aquilo que a gente acumulou durante várias encarnações, a gente não pode resolver de repente, né? Tudo bem, deu para entender por que a gente tem que ser paciente com a gente mesmo? Até os amigos, né, mano, dizem que a gente levou muito tempo no desenvolvimento do instinto praticamente animal. Foram milhões e milhões de anos. Quando a gente é dotado da razão, da condição de espírito, então criado, né, nesse momento da humanização, a gente vai exercitar o livre-arbítrio. Então tem toda uma trajetória de conquistas, de exercitar o livre-arbítrio no caminho certo, que demanda também um esforço, um alinhamento com o propósito de Deus na nossa vida. Nem sempre é fácil, porque se a gente se deixar conduzir pelo instinto, no nosso caso, dotados de razão, a gente pode cometer erros, porque o animal ele usa o instinto espontâneo, naturalmente, até para se defender, para defender sua prole, para sua alimentação, para, né, salvar ali o seu território, está tudo certo. E isso é determinado pela providência divina. Nós precisamos negociar, nós precisamos conversar. É por isso que Bezerra de Menezes, mano, na sequência dessa mesma mensagem, divulgação doutrinária, de 1969, publicada em Reformador de 77, pela psicografia do Cândido Chico Xavier, ele diz que sem comunicação não há caminho. Isso aí. Sem comunicação não há caminho. Aí eu queria trazer a outra palavrinha-chave, associando esta frase, informação de Bezerra de Menezes, sem comunicação não há caminho. É pela comunicação, pela conversa, pelo diálogo que a gente vai abrir espaços, tá certo? Que a gente vai abrir possibilidades, tendências futuras, tudo faz parte dessa comunicação, que é uma via de mão dupla. E a gente precisa aprender, inclusive, a escutar o outro. Não é só falar, é também escutar. O diálogo é feito assim, não é um monólogo, não é isso? Nem um diálogo, é um diálogo. E a gente vai fazendo assim. A segunda palavra, após essa sequência didática aqui da paciência, que é saber esperar, é a resignação. O Evangelho trata da resignação. Jesus falou sobre a resignação. Allan Kardec tratou da resignação. Em que ponto, de que forma? Vamos ver se alguém se lembra rapidamente, né, mano? Resignação é um sentimento do coração. Tem que ser um professor, né? Educador. Muito bem. Muito bom. Se a obediência é o consentimento da razão, manda quem pode, obedece quem tem juízo, a resignação é a obediência do coração. Como trabalhar isso? Será que o nosso coração é obediente? Diante de uma prova que a gente está enfrentando, mano, eu estou enfrentando algumas provas na minha vida, inclusive profissionais. Eu confesso a você que a resignação tá difícil. Eu estou tendo dificuldade em aceitar aqui muitas coisas. Talvez eu esteja sendo derrotado em algumas provas. Aí eu preciso ter paciência comigo mesmo para me preparar mais adequadamente. Porque sempre a prova traz a lição. E se eu tiver esse consentimento do coração, parece que tudo vai caminhar mais fácil. Confere, mano. É interessante. Vocês murmuram? Alguém não murmura? O que é murmurar?
Vamos lá, a gente está lá no trânsito, fecha o sinal, fica, puxa vida, caramba, eu tô atrasado, por que fechou o trânsito? Bem calmo, por que fechou assim, o sinal? Né, mano? Bem calmo assim. Bem né? calmo assim, bem tranquilo como eu tô. Bem calmo mesmo, né? Assim, é tranquilo, bem tranquilo. Não é? Alguém buzina pra gente, a gente fica perguntando, por que tá buzinando? Não, a gente não pergunta isso, né? Como é que é isso? Não está dito que murmurar é desobediência da lei divina? Que a lei divina coloca as coisas todas conforme a gente tem necessidade. Quando a gente murmura, é porque nós não estamos... O que é que nós não estamos fazendo? Nós estamos sendo resignados diante do que está acontecendo. E a gente murmura quase... Eu me flagro às vezes e digo, gente do céu, cala a boca, Carlos Campetti. O que custa ficar com essa matraca fechada? Não tem ninguém escutando? Tem sim. Tem uma nuvem de testemunhas em volta. Paulo falou isso, né? Que a gente está cercado por uma nuvem de testemunhas. Então a gente sempre tem plateia, acompanhando tudo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente fala, e a gente fica murmurando. Então é um trabalho isso também, não é de... A gente às vezes não se dá conta. A gente até que eu sou resignado porque eu aceito isso, eu aceito aquilo, mas aí de repente a gente está lá, né? Puxa vida, por que ela foi falar isso? Não podia também não ter, né? Ai caramba, não reconhece o esforço que eu faço. E aí vamos, né? Puxa, aquele chefe chato. Será que ele não percebe o quanto que eu trabalho? Por que você olhou para mim, mano? Porque você falou que estava passando por dificuldades até no trabalho, né? Então, em alguns momentos, todos nós passamos por dificuldades no trabalho. Um dia eu disse para o meu chefe, disse para ele, olha, está passando do limite. Olha, alguém falar isso para o chefe é perigoso, não? Ele me chamou para a salinha para conversar comigo. E ele me perguntou, você acha que eu estou passando do limite? Eu falei, sim, porque eu estou levando 8 projetos de uma vez. E você me cobra que te entregue eles todo dia. Como é que eu consigo te entregar todos os dias os 8 projetos? Cada coisa leva o seu tempo, meu irmão. Então é preciso, né? Aí foi aquela situação, conversamos, e ele passou a ser um pouco mais paciente, não é? Mas aí eu fui fazer minha autoanálise. Não é? Como é que eu estou entregando isso tudo aqui, não é? Qual é a minha responsabilidade dentro do trabalho e tal, não é? Mas às vezes a gente precisa ter uma conversa, é o que o Geraldo falou do diálogo. Sem o diálogo a gente fica sem caminho. É preciso que a gente se entenda. Se não há entendimento, não há caminho para seguir adiante. E é interessante que não é uma via só, não existe uma via, a coisa não vai naquela única via. Porque tem sempre o que é que o outro está entendendo, como é que ele está vendo, a questão do qual é a verdade da outra pessoa. Se eu não ouço a verdade da outra pessoa, como é que eu vou ter certeza que ele vai entender aquilo que eu estou considerando que é a minha verdade, o que é o melhor caminho? Isso mesmo. Como é que é o irresignado? O indivíduo que não é resignado. Que comportamento ele tem? Intolerante. Revoltado. Aquele que não aceita com o coração. Qual é a postura que tem diante da própria vida, das circunstâncias, das provas que está enfrentando? Revoltado, invigilante, não aceita, nervoso, impetuoso. O irresignado, ele não está satisfeito. Isso. Ele vê nesse copo que ele está meio vazio. Isso. Ele não olha a parte que está cheia. Só destaca o que é negativo. O irresignado, ele é um reclamão. Ele é um insatisfeito. Nada está bom. E ele se coloca, geralmente, na posição de vítima. Ele se vitima. E aí, Geraldo, a gente estava colocando, né,
essa situação da necessidade do entendimento das duas vias, não é? Dentro disso aqui. Se de fato, a gente não passa por esse processo de autoanálise, não é? De nos situar de fato dentro do processo, não é? Entendendo que nós não somos a palmatória do mundo, nem somos responsáveis por tudo, mas que nós temos a nossa responsabilidade diante da lei divina, nós vamos ver que a gente também não é capaz de realizar tudo de uma vez, que isso nos coloca nessa situação de impaciência, não é? Porque é naquela situação que eu coloquei dos 8 projetos. É possível alguém levar 8 projetos de uma vez? Não, e tem alguma coisa errada aí, não tem não? Será que nós estamos sabendo estabelecer prioridades? Porque logicamente que de tudo que a gente acha e que a gente às vezes se põe impaciente diante de tudo aquilo que tem que acontecer, que a gente é responsável, o que é fundamental? O Geraldo me deu um livro de presente, se chama Uma Única Coisa, não é? O livro se chama Uma Única Coisa, é o título do livro. E o autor lá pelo meio, lá da parte da metade para frente do livro, fala até da reencarnação. Ele não é espírita. Ele cita um exemplo lá falando de reencarnação, não é? Que vem essas experiências até de outras situações anteriores. E ali a gente vai ver que às vezes a gente tem que focar. Isso. Se não focar, a gente vai ficar impaciente com aquele monte de coisa e a gente não caminha porque não está focado no que é o fundamental daquilo tudo ali. E também tende a ficar resignado, porque a aceitação, ela abre o nosso coração e a nossa mente para a gente entender a vontade de Deus na nossa vida. Quando eu não aceito, eu me fecho, eu não consigo enxergar a possibilidade, a oportunidade. Eu vou ver o lado ruim, o lado negativo, eu já entro derrotado. A não aceitação é fechar a oportunidade para a nossa própria caminhada. E não aceitando, nos revoltando, nos rebelando, nessa irresignação, a tendência é que a gente perca a prova no seu sentido de lição, do que ela tem para nos ensinar. Aí depois vamos ter que repeti-la. Não é isso? Então, resignação é saber aceitar. Ok? Paciência é saber esperar. Resignação, saber aceitar. E aí tem uma outra palavrinha-chave que tem nos acompanhado diante das instruções do Dr. Bezerra de Menezes, de Jesus, de Kardec, naturalmente, do que a doutrina espírita nos ensina, que é uma palavra bonita, e às vezes a gente não sabe o significado, que é a tal da resiliência. Alguém sabe dizer o que é? O que é resiliência? Parece que está na moda. Eu não sou. Oi? Só sei que eu não sou. Só sei que eu não sou. Olha, ela sabe que não é resiliente, é isso? O que é resiliente? A gente que aqui é do interior, vai ficar fácil. Você sabe o bambu verde. Quando a gente enverga o bambu, o que acontece? A vara do bambu vai para lá e depois, envergando, ele volta para a posição em que se encontrava. Quando um objeto sofre um impacto e ele é amassado ou deformado, a resiliência é a capacidade desse objeto voltar à sua posição, à sua forma anterior. Quando a gente abraça um travesseiro, por exemplo, né? Fica todo amassado, você solta, ele vai voltando, né, ao normal ou voltando àquela posição anterior. Isso é resiliência parafísica. E Viktor Frankl foi trazer para nós o conceito de resiliência quanto ao ser humano na sua inter-relação, quando ele nos ensina que resiliência é a capacidade de adaptação, capacidade que nós temos de nos adaptarmos está ligado à aceitação. As mudanças que vêm de fora, que nós precisamos processar aqui por dentro, seja no coração, na nossa mente, espiritualmente falando.
Então, essa resiliência é a capacidade que a gente tem de lidar com as coisas. E a gente costuma dizer, né, Davi? Eu sou resiliente porque eu sou forte. Sou forte. É uma fortaleza tremenda. Só que se for tão forte a ponto de sofrer uma pancada e rachar ao meio, não é resiliente. Porque o resiliente, além da resistência, ele tem a flexibilidade de saber atuar com as variáveis externas para lidar com a situação e tirar dela o melhor proveito para o seu aprendizado. A gente vê que ser resiliente é uma coisa extremamente fácil, né, Cal? Essa resiliência está ligada, muitas vezes, segundo Viktor Frankl, ao encontrar um sentido para a vida, que é o título de uma obra que ele escreveu, né? Então, quando nós temos um sentido para a vida, nós nos tornamos flexíveis nas situações que nós estamos vivendo. Ele viu isso nos campos de concentração. As pessoas que tinham a expectativa de reencontrar alguém, de um projeto a ser desenvolvido depois que saísse daquela... tinha mais chances de sobrevivência do que aquele que não tinha expectativas, que considerava que ali estava tudo acabado, não tinha solução, não tinha saída. Então, essa capacidade, né, de ser resiliente, pode a gente desenvolver isso, ter isso com mais, fortaleza, dentro da ideia de ser forte, não é? Quando nós encontramos o sentido para a vida. Isso é Frankl. Para quem não sabe quem é Viktor Frankl, vale a pena a gente dar uma olhada na internet. A gente ouve muito falar em Freud, não é? A psicanálise e tal de Freud. E Viktor Frankl apresenta uma outra teoria, diferente da de Freud, para encaminhar a questão da ajuda aos pacientes. Tá bem? Não se centra naquela visão de Freud de que todos nós, na Igreja Católica, nós estamos ligados a um pecado original, né? Para Freud, tudo se resume a uma questão de libido, da questão sexual, que desencadeia os processos. E ele vai colocar de forma diferente isso, tendo uma visão do ser humano mais no sentido de ser cooperativo e de ele manter na vida um sentido mais positivo, justamente pelo fato de ele ter esperanças relacionadas com a vida, de haver um sentido para ele dentro da vida. A gente vê, né, mano, como o Espiritismo é uma luz, realmente, porque coloca pra gente no capítulo de número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo, né? No item 5, quando Kardec fala do ponto de vista. Isso. Esse ponto de vista que se projeta para o que vai além do que é material, que transcende a existência física, vai para a vida imortal, que é a nossa verdadeira vida. E aí a gente tem um ponto de vista que nos dá uma base segura para sermos resilientes. Eu gostaria de perguntar, a pessoa que não é resiliente, que postura tem diante da vida? Aquele que não é resiliente, como é que ele fica? Como é que ele age? Como é que ele pensa? Oi? É intolerante? Acabou? Ele é impaciente? É impaciente? É irresignado? Não é flexível? Compete, mas dificilmente coopera. Ele é individualista. Individualista. Aí, porque aquele que é resiliente, ele sabe fazer a travessia, contando com a participação daqueles com quem ele pode contar. Muito bem. Seja na retaguarda, seja junto, seja aqueles que estão na vanguarda. Isso é fundamental, porque o resiliente ele está pronto para aprender com as experiências, inclusive alheias, com as lições que as provas transmitem para ele no dia a dia. Um indivíduo que tem uma possibilidade de exercitar um novo olhar sobre a vida, um olhar diferente, que transcende, que vai além, esse olhar para a vida imortal, que é a verdade.
A verdade, segundo Emmanuel, é a essência da vida imortal. Aquele que é resiliente, ele consegue projetar na sua própria existência, já desde agora, essa verdade na relação com o próximo. E como é bom a gente estar alerta, ouvindo, por exemplo, uma buzina de um trem, é isso? Gente, que saudade. Olha aí, a gente morava em Urânia, Ilson, lá pertinho da linha do trem. O trem passava de manhã, passava na hora do almoço, passava de noitinho, não é? Aquela coisa toda, tremia tudo, uma beleza. E sempre fazendo aí a sua... Mas não eram esses de 100 vagões, né? Eram menores. Exatamente. Inclusive a gente ainda podia viajar neles. Isso. E tinha estação lá em Urânia, né? Hoje ela é só de passagem mesmo. Então, gente, o que é, afinal de contas, a resiliência? Se a paciência é saber esperar, se a resignação é saber aceitar, o que é resiliência? Saber, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ah, falou. Adaptar para levar à transformação. Então, resiliência é saber transformar. E para isso, evidentemente, precisa passar pelo processo de adaptação, ter flexibilidade, ter paciência, ter resignação. O resiliente é aquele, quando ele vê um desafio, ele encontra solução. Ele busca caminhos que sejam alternativos para não ficar batendo na mesma tecla e não desistir. E se ele percebe que não pode sozinho, ele busca quem possa ajudar. Ele vê no outro a possibilidade desse auxílio para que a melhor solução seja encontrada. Leitura de pensamento aqui. Então, uma coisa assim impressionante, não é? Bom, gente, a gente queria trazer para vocês alguns exemplos do que é ser paciente, que é saber esperar, do que é ser resignado, que é saber o quê? Aceitar com o coração, e do que seria exemplos de resignação, melhor, de resiliência, que é saber transformar. Bom, bora lá. Bora lá. Hoje, que dia que é hoje? Sexta? 15 de novembro. Alguém teve a oportunidade de exercitar a paciência hoje? Pode socializar para nós em 30 segundinhos, por gentileza? Pode ou não pode? Ou não exercitou a paciência hoje? Vou fazer assim, o contrário, a pergunta. Alguém perdeu a paciência hoje? Alguém ficou impaciente? Oi? O pessoal aqui é Evoluído. Olha, hoje a gente pôde exercitar a paciência no trânsito, não é? Em 5 situações, nós fomos aprovados, né, mano? Em uma. Ou é certo maior que zero. Começamos, né? Posso falar uma aqui hoje? Por favor. Antes das 7 da manhã, tomando café com os meus pais, eu tive um bom teste de paciência. Com os pais. Sim, Com assuntos Vai. divergentes. divergentes. Em pleno café da manhã, antes das 7 da manhã. Que benção. Começa cedo, né? Que bom. Então, assim, Olha, eu quero dizer para você que essa situação poderia ser muito pior. Poderia ter acontecido comigo. Esse é o melô do egoísta, né? Claro que não. É uma boa pedida, logo de manhãzinha. E aí? O que virou? o que virou? Perdi a paciência. Mas já se arrependeu ou não? Olha,
outras vezes, eu me arrependi. Dessa vez eu menti. Ainda não. Mas foi necessário, porque assim, eu dei o basta pedir para eles não tocarem mais assunto. Ou seja, manda eles calarem a boca. Os seus papais. Olha, foi necessário, sim. Mas assim, necessário naquela hora, mas refletir o dia todo sobre isso. Isso, Não é algo que eu estou feliz. isso. E ter a oportunidade, como é que é o seu nome? Paulo, Paulo, quem sabe, se não for hoje, amanhã, chegar para o seu pai, para sua mãe, né? Mesmo assim, olha, nós não concordamos em tudo, mas mãe e pai, eu queria dar em vocês um abraço, um beijo, porque eu os amo. Isso. E graças a vocês, hoje eu estou aqui. E aí saber separar uma coisa da outra, né, mano? Isso. Olha, gente, a gente fica agradecido, tá? Alguém falou, foi ótimo que você colocou. Quando fala, isso ajuda demais, gente. O exemplo ajuda a gente. Vejam lá, e o Geraldo está colocando agora. Fica alguma coisa, não fica? A gente fica naquilo, fica lá incomodando a gente. Fica remoendo lá, fica remoendo. Então, a gente aprendeu uma coisa, não foi fácil chegar aí não. Quando o coração chega primeiro, tudo se resolve. Tá bem? Então, vou colocar um exemplo. Nós estamos organizando, acompanhando um congresso. Ficamos com a responsabilidade de acompanhar a programação. Então, houve alguém da arte que disse que faria no intervalo a atividade, porque não tinha outro tempo para colocar. E aí me informaram isso, eu recebi a programação pronta, dizendo, no intervalo o pessoal da arte, eu digo, o pessoal da arte vai entrar no palco, vai ficar enrolando até o povo voltar do almoço, e aí eles vão apresentar. Ou eles não vão entrar, vão ficar enrolando para entrar, porque como é que vai apresentar sem ter público? E aí vai atrasar toda a programação, e a programação não pode atrasar, não é? Muito bem. Então, antes de começar tudo, eu reuni a equipe e falei, olha, nós vamos ter situações que a gente vai ter que ser duro com as pessoas, para elas ajudarem a gente a cumprir o horário e terminar isso aqui dentro do horário e fazer toda a programação. Então, nós vamos precisar ser rígidos em alguns momentos. Só que tem um detalhe. Antes da gente falar com qualquer pessoa, é preciso primeiro dar um abraço nela. Pedir para ela dar um abraço, mas aquele abraço, não é? Vem aqui, Geraldo. Demonstrando. Olha só, eu tinha uma amiga no trabalho, tá ouvindo aí no fundo? Tinha uma amiga no trabalho que ela não sabia abraçar e tinha uma outra que abraçava, que era uma coisa impressionante. Aí, essa amiga... Levanta. Essa amiga, calma aí, já. Essa amiga... Paciência. Ela abraçava mais ou menos assim. Abraça aqui, Geraldo. Deu para perceber? Porque ela tem o direito de se defender, não é? Então, eu sou homem, ela mulher, não é? Então, ia abraçar, ela fazia aquela... Aí um dia, não é? Eu disse para a amiga que sabia abraçar, dê um abraço nela. E aí ela foi abraçar a amiga, né? E veja lá o que é que ela tentou fazer, né? A amiga fez... E eu disse assim, agora você vai dar esse abraço que você recebeu dela em mim. E ela veio, né? Ela ainda ficou meio assim e eu puxei. Né? Disse para ela, eu sou seu irmão. Não é? Você é minha irmã, nós somos amigos. Colegas de trabalho, mas nós somos amigos. E aí, então, acho que ela entendeu, não é? Agora, vejam só isso aqui. Dá um abraço, Geraldo. Perceberam isso? Ó, a gente abre o braço assim, né? Estava em Portugal, fazendo uma atividade, quando terminou, nunca fazem fila para falar comigo quando termino de falar, não é? Mas fizeram a fila, terminei, eu vejo uma fila, e aí as pessoas vêm e falam, e aí abraça, eu saí de lá esgotado, cansadíssimo, e aí quando chegou na casa dos meus anfitriões, né, eu tentando disfarçar, porque puxa vida, né, eles vão querer conversar comigo um pouquinho ainda, de repente um lanchinho e tal, e eu cansado, né, então tentando disfarçar, e
A senhora que estava me recebendo olhou para mim e falou, você está cansado, né? Eu falei, ô, desculpa, querida, eu estou tentando aqui. Ela, não precisa disfarçar, não. Você sabe por que você está cansado? Eu falei, porque você não sabe abraçar. Aí eu fiquei olhando, né? Aí ela fez isso comigo, né? E eu vou lhe dar um abraço e você vai ver como é. Na hora que eu fui abraçar, ela fez assim. Não tem outro jeito de abraçar quando a gente faz assim, senão um abraço cruzado, olha, de qualquer dos lados. Eu abraço o Geraldo assim, eu roubo, se eu abraço o Geraldo assim, eu roubo a energia dele. Se ele me abraça assim, ele me rouba energia. E não é intencional, é físico, é da organização física. Então, quando abraça cruzado, nós intercambiamos energia, os dois. Então, papai e mamãe, amanhã vai receber esse abraço cruzado, não é com as palavrinhas, não é? Porque depois que o coração chega, e aí os que quiserem podem se levantar e fazer o que o Joel estava sugerindo. O abraço cruzado no amigo que está do lado, no irmão, na irmã. Quando a gente se abraça assim, a gente vai para casa com energia. A gente pode levar essa energia para a nossa família, não é? Só queria contar um segredo para vocês. Depois de alguns anos fora, eu já fiquei 2 vezes afastado do meu trabalho, agora estou aposentado, porque a minha mulher é diplomata, ela saía para o exterior, eu tinha que me afastar do trabalho, do Banco do Brasil, para acompanhá-la. Na última etapa que eu voltei para uma sessão que tinha 85 funcionários. E eu então, logo que eles fizeram a recepção, fizeram a reunião para nos receber, cada um podia falar umas palavras. Então eu disse a eles que eu tinha ouvido, me informaram que para a gente ser feliz no dia, a gente tinha que receber 20 abraços. Não é? E aí eu disse, olha, nós moramos na minha casa em 8 pessoas. Se eu abraçar todo mundo em casa, todo dia, receber o abraço deles, eu vou ter 8, vai faltar 12. Então eu vou passar aqui no trabalho, na hora que der um tempinho, eu passo, né? Quem quiser o abraço, eu vou aceitar, porque eu quero ser feliz. Eu quero ter pelo menos 20 abraços, né? Receber 20 abraços. Agora, para a gente receber 20 abraços, o que precisa fazer? Dar 20 abraços, não é? Aí chegou no primeiro dia que eu fui andando, quando chegou numa sessão, uma pessoa olhou para mim e disse assim para mim, mostrou para o outro que estava ali sentado. Aí eu entendi que esse aqui não era para abraçar, ele estava fechado assim no computador dele, né? Aí eu passei, estendi a mão e cumprimentei, né? Aí, no outro dia, venho eu, né, caminhando. Cheguei, aí tinha uma pessoa que no dia anterior não estava sentada entre os dois. Na hora que eu cheguei, a outra olhou para mim e falou, opa, não abraça o fulano não. Ela abriu o jogo, né? Não abraça não, porque ele não aceita abraço de homem. Aí ele levantou a cabeça. Abraço de homem nem do meu pai. Aí eu falei, opa, calma aí. O abraço que eu quero te dar é um abraço fraterno, de amigo, não é de colega de trabalho. Agora, não é um abraço sensual, porque se eu precisar desse, a minha mulher me dá lá em casa, eu peço para ela. Não é? É um abraço de fraternidade, mas você não tem obrigação de aceitar, não. Aí, não, abraço nem do meu pai, homem não. Então tá bom. Aí, eu passando todo dia, um belo dia, eu vou passando, ele estava saindo do elevador. Ele olhou para lá, olhou para cá, não tinha ninguém, ele, puf, me deu aquele abraço. Então eu digo para vocês, todo mundo precisa, não é, do abraço. Fraterno, carinhoso, não é? E quem descobriu esse segredo? Aí a gente, no trabalho, a gente ficou conhecido como o amigo dos abraços, né? E de vez em quando o pessoal mandava mensagem de abraço. E um colega um dia mandou, ele disse assim, sabe quem é que descobriu o segredo do abraço? Foi o mineirinho. Os mineiros são simples, né? Às vezes, igual o papai, né? Simples, a hora que abre a boca, solta a pérola, sabe? Tem aquelas filosofias da vida, né? Então, o mineirinho disse o seguinte, que o abraço é uma coisa maravilhosa, porque quando abraça, vira um peito só, com 2 corações batendo lá dentro. Então, esse é o sentido, não é? Da gente abraçar e se energizar e a isso caminhar para a solução das nossas dificuldades. Quando o coração chega, isso na própria atividade espírita,
chega o coração antes, a gente pode então depois conversar, ir buscando caminhos, buscando um sentido mais de cooperação que propriamente de competição, não é? Porque não faz sentido na obra do Cristo a gente competir. E fica tudo mais fácil, mais espontâneo, quando a gente age assim, com essa fraternidade, com essa solidariedade. Por isso, a gente ter paciência, Paciência, é saber esperar. isso aí. A gente, sendo resignado, conseguindo saber aceitar com o coração e exercitando a resiliência, que é saber transformar, nós temos tudo à nossa disposição para fazer o melhor na nossa vida a partir de agora. Que a espiritualidade quer o nosso bem. Deus, que é nosso Pai, quer o nosso bem. Jesus, que é o nosso irmão, quer o nosso bem. É preciso que também nós queiramos o nosso próprio bem e o bem de todos os seres da natureza com quem nos relacionamos, porque aí assim todos seremos felizes. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Obrigado a todos.